Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver outras das biomoléculas que são os aminoácidos. Eles possuem uma relevância muito grande, são os constituintes das proteínas e nós vamos verificar a estrutura de um aminoácido inicialmente para depois vermos como que eles podem participar de arranjos que são as chamadas proteínas. Portanto, essa é uma estrutura básica de um aminoácido. Nós já havíamos definido que algumas biomoléculas possuem características comuns a todos os elementos daquela classe. Então, por exemplo, os carboidratos, vamos lembrar que eram polihidroxicetonas ou polihidroxaldeídos com um número de carbonos igual ou superior a 3. Outra classe de biomoléculas que possui uma característica estrutural comum a todos os seus representantes são os aminoácidos. Eles têm, portanto, um carbono central, também chamado de carbono alfa, e esse carbono alfa deve estar obrigatoriamente ligado ao mesmo tempo a um grupo carboxila e a um grupo amino. A outra ligação que esse carbono faz é com o hidrogênio, e o que é diferente em cada um dos diferentes aminoácidos encontrados na natureza é esse grupo lateral, também chamado de radical, que vai caracterizar cada um dos aminoácidos. Na natureza nós temos cerca de 20 aminoácidos proteicos e mais um grupo de aminoácidos que não fazem parte da constituição de proteínas. Então essa é uma informação interessante. Ou seja, qualquer proteína que nós analisarmos, ela vai ser constituída por um grupo de 20 diferentes tipos de aminoácidos. Existem proteínas que não contêm esses 20 diferentes aminoácidos, mas essas são realmente exceções à regra. No geral, qualquer proteína possui os 20 diferentes tipos de aminoácido. Atenção, eu não falei que as proteínas só têm 20 aminoácidos. Eu falei que ela tem os 20 diferentes aminoácidos na sua composição. Proteínas são moléculas grandes que normalmente têm mais de 100 aminoácidos, 200, pode ter 1000 aminoácidos, mas em tipos, em variedade, são 20 e esses são chamados proteicos porque são encontrados na estrutura de proteínas. No entanto, há aminoácidos que não se associam para formar proteínas. Esses são os aminoácidos não proteicos, de modo que o número de aminoácidos que existem na natureza ele é maior do que 20. Dos aminoácidos proteicos, que nos interessam mais porque fazem parte desse grupo tão importante, né, para o metabolismo, para a composição dos organismos vivos, que são as proteínas, nós temos aqui uma tabela representativa deles. Então verifique que todos os aminoácidos possuem o que está aqui em branco em comum. É idêntico para cada um desses 20 aminoácidos que são chamados proteicos. No entanto, a cadeia lateral, que foi representada de uma maneira genérica no slide anterior como R que se refere a radical, né, é um termo muito utilizado na química orgânica, esse R pode ser qualquer um desses 20 diferentes ligantes que aparecem em cada um dos aminoácidos. Então, portanto, o aminoácido que nós podemos dizer que tem uma simplicidade maior, nós verificamos aqui como a alanina, no qual o seu grupo, sua cadeia lateral, seu radical R, seu grupo lateral, a gente pode usar qualquer um desses termos, é a alanina. Mais simples ainda a glicina, cujo grupo é apenas um hidrogênio. Nós vamos verificar também um aspecto interessante, que os aminoácidos vão se caracterizar, então, pelo tipo da cadeia lateral que é ligada a ele. Como essa parte que está marcada aqui em branco, ela é idêntica para cada um dos aminoácidos, o que vai dar características diferentes a cada um deles é a cadeia lateral. Então, nessa cadeia lateral, nós podemos ter, por exemplo, substâncias apolares, e isso vai dar, então, o termo aminoácido apolar. Podemos ter na cadeia lateral grupos polares, como essa hidroxila da serina, e isso vai então classificar esse aminoácido como um polar. E podemos ainda ter cadeias laterais que, mais do que polos, elas possuem cargas efetivas,
como é o caso da lisina, que tem um grupo amino com carga positiva, e, portanto, é chamado um aminoácido polar com carga, e nesse caso aqui, como o grupo amino tem uma característica básica, são chamados então de polares com carga e são básicos, aminoácidos básicos. Muito bem. Além disso, a cadeia lateral pode ter carga negativa e eles são chamados então de aminoácidos polares com carga negativa. E como a carga negativa ela é decorrente de um grupo carboxila que tem caráter ácido, ela é derivada dos ácidos carboxílicos, então esses aminoácidos também são chamados de aminoácidos ácidos. Vai ser super importante nós percebermos essa estrutura dos aminoácidos, porque quando eles estiverem ligados em cadeias polipeptídicas e efetivamente proteínas, essas cadeias laterais elas podem interagir. Então vamos lembrar que eletrostaticamente cargas de sinais opostos elas se atraem. Portanto, aminoácidos que estão próximos e que têm cargas opostas, eles podem se atrair modificando o arranjo da proteína. Aqueles que possuem cadeia lateral sem carga, mas com polo, como por exemplo a cisteína ou qualquer outro exemplo que a gente possa pegar aqui, como a asparagina, elas vão interagir sobretudo com o meio, se está num meio polar ou num meio apolar. E aquelas que não têm nem polo, nem carga, como é o caso da glicina, por exemplo, elas terão pouca interação e isso também irá contribuir para o arranjo da cadeia polipeptídica e, finalmente, da proteína. Além disso, nós podemos identificar alguns aminoácidos de relevância, inclusive nutricional, como é o caso da leucina, isoleucina e a valina. São os chamados aminoácidos de cadeia ramificada, porque possuem ligantes aqui a uma cadeia que seria considerada a cadeia principal, ou seja, nesse caso aqui estou destacando com um retângulo, que nós podemos chamar de cadeia principal, e essa terminologia vem da química orgânica, o que é ligado a uma cadeia principal é um tal de radical, ou uma cadeia ramificada. E esses recebem um nome em inglês de BCAA, Branched Chain Amino Acids, e que são muito utilizados em atividades esportivas, como suplemento para atletas de elite, porque justamente há uma característica curiosa. A nossa musculatura esquelética ela é composta dos 20 diferentes tipos de aminoácidos, como a maioria das proteínas, mas uma porcentagem maior desses BCAAs na sua composição. Então, existem alguns protocolos de treinamento, isso faz parte de pesquisas na área do esporte, da atividade física, da educação física, que mostram que, em alguns casos, essa suplementação pode beneficiar a recuperação de atletas. Assim como na medicina, cirurgias ortopédicas, algumas vezes os médicos eles recomendam uma suplementação de BCAA após uma cirurgia para que haja uma recuperação mais rápida do tecido que foi submetido à cirurgia. Bom, como os aminoácidos eles possuem basicamente duas estruturas que são passíveis de estarem carregadas, que são o grupo ácido e o grupo amino, ainda tendo a possibilidade de uma cadeia lateral, como acabei de descrever, possuir cargas ou não, mas esses dois grupos sempre existirão em qualquer aminoácido. Então eles podem interagir com o pH no meio. Vamos lembrar que o pH é o potencial hidrogênio iônico, é a concentração de íons H+, que tem no meio no qual nós estamos estudando, e esses aminoácidos podem interagir com esses íons H+ no meio, de modo que, se o meio estiver muito ácido, ele vai ficar completamente protonado. Então, o grupo ácido protonado e o grupo amino protonado. Se o meio estiver aproximadamente num pH 7, no nosso plasma o pH ele está em torno de 7,2 a 7,4, os aminoácidos provavelmente se encontrarão com o grupo ácido desprotonado, eles desprotonam em pH aproximadamente na ordem de 2, e o grupo amina ainda protonado, que eles só vão sofrer essa desprotonação em meio básico, superior a 7,4, Então, normalmente,
Quando nós queremos ver essa desprotonação, nós colocamos um aminoácido num pH já caracteristicamente básico, como 12, 13, e aí o grupo amino vai se revelar desprotonado. De modo que não é possível encontrar em nenhum meio a estrutura de aminoácidos que às vezes nós encontramos inclusive em alguns livros didáticos, na qual o grupo amino está, vou representar aqui, desprotonado e o grupo ácido está protonado. Isso que eu estou desenhando aqui é impossível de acontecer em qualquer meio. O grupo ácido ele desprotona mais rapidamente do que o grupo amino, então não há pH no qual o grupo ácido ainda esteja protonado e o grupo amino já esteja desprotonado. Nós podemos verificar isso por meio, inclusive, do uso de uma equação da própria química, que é aquela que leva em consideração a dissociação de ácidos fracos. A força de um ácido, ela não está relacionada, esse termo não se relaciona com a capacidade de corrosão de algum ácido. A força de um ácido é um termo químico que se refere à capacidade do ácido desprotonar, ou seja, liberar aquele íon H+, ou não. Ácidos fortes, como o caso do HCl, eles desprotonam completamente, ou seja, ao ser colocado no meio aquoso, o íon H+ ele é liberado e o cloreto ele aparece no meio. Nós não vamos encontrar HCl, que é um ácido forte em meio aquoso, na forma protonada. No entanto, alguns ácidos chamados ácidos fracos, como é o caso, por exemplo, do ácido acético, um constituinte do vinagre, ele totalmente desprotonado, ele estará num equilíbrio químico no qual nós teremos tanto a forma chamada molecular, no qual ele está protonado, quanto a forma iônica, no qual ele está desprotonado. E nós podemos calcular o quanto ele está desprotonado ou protonado, ou seja, a porcentagem que desprotonou. E isso pode ser chamado de Ka, a constante de dissociação dos ácidos fracos. Quanto maior a concentração de ácido desprotonado, que se refere aqui ao numerador dessa equação, maior o Ka. E quanto maior a concentração do ácido na forma molecular, menor o Ka. Portanto, ácidos com Ka elevado estão mais próximos de um ácido forte do que ácidos com um Ka pequeno. E se nós tirarmos o logaritmo do Ka, calcularmos apenas o logaritmo dele, atualmente nós fazemos isso em qualquer situação escolar, seja ensino básico, superior, com calculadoras. Antigamente tínhamos que ir lá aprender a trabalhar com tábua de logaritmo. Hoje essa operação ficou muito simples, é só você colocar o valor do Ka na sua calculadora, apertar a tecla log de base decimal e você vai obter o valor do pKa. E aí então o que nós temos, assim como no pH, quando você calcula o logaritmo, uma relação inversa, ou seja, quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Com isso, dois pesquisadores, o Henderson e o Hasselbalch, acabaram desenvolvendo uma equação muito utilizada na bioquímica, que acabou também recebendo o nome deles, em homenagem a esse estudo, e que se refere justamente à concentração de íons em solução, ou seja, o quanto que o ácido já está desprotonado ou não. E essa equação é calculada da seguinte maneira. Se o Ka ele é a concentração de A- vezes a concentração de H+ dividido pela concentração da forma molecular, ou seja, o ácido na sua forma protonada, então nós podemos fazer um arranjo aqui matemático, isolarmos a concentração de H+ do lado esquerdo, de modo que a equação agora ela fica Ka vezes Ha sobre A. Ok? Nós tiramos, se nós multiplicarmos os dois lados da expressão por log, nós não estamos alterando a expressão. Então podemos fazer esse arranjo matemático de modo que o log de H+ vai ser igual ao log de Ka mais o log dessa divisão. Esse mais ele surge porque o log de um produto é igual à soma dos logs.
Então, operações com relação ao uso do logaritmo. Da mesma forma, se nós invertermos aqui o numerador pelo denominador, a única alteração que a gente tem que fazer é mudar o sinal do log, e é isso que foi feito nessa próxima etapa. Agora, se nós multiplicarmos a expressão inteira por menos 1, nós temos que menos log de h+ é igual a menos log de Ka mais o log de A sobre HA. Novamente, tudo que numa expressão, numa equação matemática, nós realizarmos de um lado e do outro, nós não estamos alterando essa expressão. Então eu posso multiplicá-la toda por menos 1. Para que isso? Porque menos log de h+ é algo conhecido. Nós temos que a definição de pH é justamente o menos log da concentração de H+. Portanto, eu posso substituir esse termo por pH. E da mesma maneira, menos log de Ka é o pKa. Bom, agora nós temos então que o pH ele é igual ao pKa de um ácido mais o log, o A-, que é chamado também de base conjugada, e o HA também chamado de ácido conjugado. Essa é a expressão de Henderson-Hasselbalch, na qual, se eu souber o pH do meio e eu souber o pKa do ácido, eu posso calcular a concentração de cada uma dessas espécies químicas em solução. Então, nós verificamos uma característica interessante que podemos tirar esse dado matematicamente. Ou seja, quando a concentração de HA for igual a de A-, essa divisão dá 1. E o log de 1 é 0. Portanto, quando a concentração dessas duas espécies, A- e HA, for igual, o pH é igual ao pKa. O pKa do ácido é igual ao pH do meio. Isso nos revela que, quando o pH é igual ao pKa, nós teremos 50% do ácido na forma protonada e 50% do ácido na forma desprotonada. É uma característica observada matematicamente e experimentalmente. Bom, portanto, aqui nós podemos verificar que se nós pegarmos qualquer aminoácido e colocarmos ele num pH 7, um pH chamado fisiológico ou plasmático, que é o próximo do nosso pH do sangue, nós teremos, portanto, a sua estrutura molecular da seguinte forma: o ácido já desprotonado e a base ainda protonada, porque o pKa da base ele é muito maior do pKa do ácido, ou seja, uma base ela tem uma capacidade de desprotonar menor do que o ácido. Se nós colocarmos ele em pH inferior a 7, no meio ácido, então nós podemos provavelmente ter as duas estruturas protonadas. E num pH básico, acima de 7, nós teremos provavelmente as duas estruturas desprotonadas. Essas são as três formas possíveis de um aminoácido em algum meio. E o que nós verificamos é que quando nós realizamos esse procedimento experimentalmente, vamos lá no laboratório, vamos fazer uma titulação com algum aminoácido, ou seja, eu estou colocando base no meu meio e medindo o pH dele. O aminoácido que inicialmente podia estar na forma totalmente protonada, por ação das bases, da base que eu estou adicionando lá, ele começa a perder H+ do seu ácido. Se eu continuo aumentando o pH do meio, ele vai perder o H+ da sua base. E isso revela para a gente uma curva com esse aspecto em forma de S, que a gente chama de sigmoidal, no qual os valores exatamente de desprotonação de cada uma dessas estruturas são caracterizados nesse gráfico. E o ponto exatamente onde eu tenho as duas formas possíveis é o tal do ponto isoelétrico, ou seja, um ponto onde eu tenho tanto cargas positivas quanto cargas negativas no meio. Então, essas cargas podem se isolar eletrostaticamente e o meio estaria neutro. Portanto, é chamado de ponto isoelétrico. E para calcular o ponto isoelétrico de qualquer aminoácido, basta nós somarmos o K1, ou seja, o pK do seu ácido mais o pK da sua base, dividimos por 2. Fazemos uma média aritmética simples e calculamos qual é o valor do PI, ou seja, o valor do PI é o valor do pH no qual nós temos um equilíbrio de cargas no meio constituído de aminoácidos.
Os aminoácidos têm uma característica extremamente relevante que literalmente permite com que nós tenhamos as estruturas vivas que nós conhecemos no nosso planeta, porque elas são constituídas de proteínas e as proteínas são polímeros de aminoácidos. Para formar essas proteínas, esses polímeros, os aminoácidos têm que se ligar por meio do que nós chamamos de ligações peptídicas e que ocorrem justamente pela interação da hidroxila, do nosso grupo ácido, com o hidrogênio do nosso grupo básico, né, da amina. E essa ligação, então, tem eliminação de água, né, OH mais H+, que forma, literalmente, a água. Vou até colocar o oxigênio aqui do outro lado para que fique, posso representar assim, extremamente evidente o que é a soma da hidroxila mais o hidrônio, né, o H+. E aí isso liga um aminoácido no outro e essas ligações podem ser realizadas com N aminoácidos de forma que podemos fazer peptídeos e posteriormente proteínas. É importante ressaltar que essa ligação peptídica ela não ocorre desta forma como estou mostrando. Isso é uma simplificação pedagógica muito utilizada em qualquer situação de aula. Mas, na verdade, essa ligação peptídica, para ocorrer, ela necessita de toda a estrutura celular, toda a complexidade de uma estrutura celular que envolve núcleo, com o seu material genético, ribossomos, que conseguem aproximar esses aminoácidos com baixa energia de ativação para que eles se liguem. Se nós pegarmos, por exemplo, um suplemento de aminoácido e mesmo que nós coloquemos enzima, aquecemos o meio, nunca vai formar um peptídeo lá dentro. O máximo que a gente consegue fazer é quebrar uma proteína em aminoácidos, fazer a hidrólise da proteína. A síntese da proteína ela só ocorre na complexidade do aparato celular. E aqui nós temos alguns peptídeos de importância biológica e vale fazer a ressalva de que peptídeo é uma sequência pequena de aminoácidos. Então, como uma proteína normalmente é uma sequência grande de aminoácidos, e quando nós encontramos uma sequência pequena, nós não damos o nome de proteína, nós damos o nome de peptídeo. E alguns peptídeos, inclusive, têm funções relevantes no nosso organismo, como, por exemplo, as encefalinas, que têm um número de 5 aminoácidos e são principalmente produzidas na hipófise anterior, medula adrenal, e têm um efeito analgésico, causa analgesia em algumas situações. A oxitocina tem cerca de 9 aminoácidos, e aí ela tem uma função, sobretudo, na produção de leite para os mamíferos, né, e serve também para a contração uterina. No caso do parto, o organismo secreta a oxitocina para aumentar a concentração uterina e fazer o nascimento ali do bebê, e produzida na hipófise posterior. A vasopressina, que é muito semelhante à oxitocina, você só tem ali a alteração de alguns resíduos de aminoácidos que causam, então, uma modificação estrutural significativa que faz com que agora a vasopressina, diferentemente da oxitocina, tenha o papel de regulação da absorção de água. E isso permite com que nós também regulemos a pressão arterial, ou seja, os nossos vasos sanguíneos, sobretudo as artérias, elas conduzem ali sangue. Sangue é completamente feito com água. E quanto maior o volume de líquido, maior a pressão causada nas paredes internas desses vasos. Isso é a pressão arterial. E também é produzida na hipófise posterior. E aí, a gramicidina, com um número um pouco maior de aminoácidos, produzida por cepas de bacilos breves, né, um tipo de bactéria, e tem ação antibiótica. Interessante notarmos que nós temos um número muito grande de bactérias, de tipos de bactérias diferentes no nosso planeta. Algumas delas têm função, né, características patológicas, causam patologias nos organismos, principalmente humano, né, que nós voltamos nossa atenção muito para isso. Mas muitas delas têm ações chamadas fisiológicas e até benéficas, né, ao nosso organismo, porque contribui com diversos papéis. Hoje é um ramo da nutrição, da medicina, de ponta, de fronteira, o estudo da interação das bactérias com os organismos vivos, sobretudo os humanos, e tem se descoberto diversos tipos de informações muito interessantes. As bactérias contribuem para o desenvolvimento ou não da obesidade,
até para o estado de humor do indivíduo. Doenças como depressão podem ser, inclusive, alteradas, né, o quadro do paciente por ação da sua microbiota. Enfim, e o glucagon, que é um hormônio extremamente importante do metabolismo degradativo, já tem um número maior de aminoácidos, 29, produzido por células do pâncreas, e tem uma função extremamente importante em todo o metabolismo degradativo, sobretudo na glicogenólise, que é a quebra do glicogênio que nós temos no nosso organismo, né? A reserva de glicose no organismo se dá na forma de glicogênio. Então, vamos ver que mesmo com 29 aminoácidos, isso é considerado pequeno e, portanto, essas estruturas não são chamadas de proteína. Proteínas são moléculas muito grandes. O número não é definido classicamente a partir de qual número a gente considera proteína, mas o que nós observamos é que os diferentes tipos de proteínas analisadas, elas têm um número superior, muitas vezes, a mais do que 100, mais do que até 1000 resíduos de aminoácidos. E é isso, pessoal. Aproveitem para estudar um pouco mais sobre a estrutura dos aminoácidos no ambiente virtual de aprendizado, porque na próxima aula nós veremos a própria composição da proteína e a compreensão desses tópicos será importante para a continuidade desse raciocínio.